Oiê! E aí? Boa noite. Vamos conversar, né, Laís, um pouco sobre por que que ela não sai, por que que ela Sim, fica. exatamente. Muitos O que que papos, muitos, acontece? muitos papos. Tantos fatores, né, Polly? É. Eu tenho visto, Laís, uma palavrinha na internet, assim. Já vi essa palavra em posts nossos, assim, mas já vi essa palavra Uhum. em posts de outras mulheres e tal, falando sobre o tema, né? Que é Nossa, por que que a mulher se submete a isso? Tem uma frase que é assim, que tá lá no nosso Instagram. Mulheres tão lindas que se submetem ao relacionamento abusivo e de mulheres, às vezes, que Uhum. já passaram por relacionamentos abusivos, sabe? Sim, sim, Então, é sobre isso que a gente quer falar, né, Laís? exatamente. É sobre essa cultura e todo esse sistema que a gente vive, né? E que mesmo quando a gente está dizendo de uma vítima de relacionamento abusivo, a gente ainda usa essas palavras que induzem a gente a pensar em culpa, né? Como que ela se submete, fica parecendo que é uma ação ali voluntária, deliberada, algo que ela escolheu estar, né? E a gente É. deixa, quando a gente fala disso, a gente deixa de olhar para as várias variáveis que estão por trás desse processo todo, né? Eu lembrei muito, enquanto você falou dessa frase, dessas frases que você citou, eu lembrei muito de uma outra, que é muito falada também. Nossa, mas ela é dependente dele, né? Num tom que diz que a culpa é dela, né? Que não consegue se desgarrar desse cara. Ou do tipo, ela ama demais. Teve até uma novela, né, no passado, que trabalha muito isso, né? Essa coisa do amar demais como uma característica da vítima, né? É. E aí eu já vou começar com polêmica. Desse papo todo aí de relacionamentos abusivos, uma das coisas que eu acho mais interessantes, Laís, todo mundo tá questionando a vítima, né? Ai, por que que ela não saiu antes? Por que que ela voltou com ele? Nossa, ela foi lá em casa ontem, voltou com ele, agora já tá defendendo ele de novo, né? O que é um efeito psicológico do abuso, viu, meninas? Defender o abusador é um efeito psicológico do abuso ou sintoma de trauma, né, Laís? Só que eu acho Exatamente. muito louco, porque quase ninguém, raramente as pessoas estão perguntando assim, como que ele teve coragem de bater nela, mãe dos filhos dele? Como que ele tem coragem de bater nela e não e voltar com ela? Por que que ele não termina com ela? Por que que ele não deixa ela terminar com ele? Por que que ele tá aqui Exatamente. falando que ela é louca, que a culpa é dela, então por que que ele não termina com ela? Por que que ele volta? Por que que ele tá voltando pela 10ª vez? Sim. A gente cai, enquanto sociedade, no mesmo jogo, um jogo muito similar que acontece dentro do relacionamento abusivo, que é a culpabilização, né? Nós, enquanto sociedade, também caímos nessa nuvem de fumaça e culpabilizamos a vítima e tiramos totalmente o foco da única pessoa responsável por essa violência, que é a pessoa que abusa, né? Então, isso é muito sério, porque a gente vai internalizando essas falas e vai repetindo isso, e as nossas vítimas, né? Nós, enquanto vítimas, as mulheres que são vítimas todos os dias, crescemos com essa história, né? Crescemos escutando isso desde pequenininhas. E isso vai ficando muito Sim. marcado na nossa vida. Bom, então, antes da gente entrar no próprio jogo do abuso, eu e Laís, a gente fez um roteirinho, gente. Era pra gente ter feito essa live 6 meses atrás. Antes da gente entrar no próprio jogo do abuso, Laís, eu queria falar um pouco sobre. Às vezes a mulher não sai do relacionamento abusivo. E aí, assim, vamos pensar que a gente vai falar em várias variáveis, viu, hoje? Várias variáveis, né, Laís? Então, Sim, normalmente é uma combinação de uma ou mais coisas que eu e a Laís vamos trazer aqui hoje, viu, gente? É um emaranhado ali complexo que puxa ela para baixo e faz com que ela não consiga sair. Então, não sejamos simplistas de achar que é uma coisa só. Normalmente é mais de uma coisa, às vezes muitas coisas, né, Laís? Então, a primeira coisa que eu queria uhum. falar, Laís, é que às vezes ela não sabe. Sim, Uma das variáveis que ela, às vezes, ela não sabe de que ela tá num relacionamento abusivo. exatamente. E esse não saber tem vários motivos, né, Polly? Porque ela pode não saber porque ela teve já uma história de vida traumática que fez com que ela não conseguisse perceber sinais, né, de abuso de uma forma clara. Então, quem vem de padrões relacionais, de uma história de vida muito marcada
por pais abusivos, dinâmicas familiares muito complexas e carregadas, né, de muitas distorções, como que a gente espera que essa pessoa que cresceu com essas distorções na família e na história de vida dela, como que a gente vai esperar que ela saiba identificar e tomar consciência, né, de forma fácil do que é um relacionamento abusivo? Ela não tem referenciais dentro da história dela para poder definir, não, agora tá passando desse limite, agora isso aqui tá me fazendo mal, né? Então, esse não saber pode vir sim dessa história de vida traumática, esse não saber pode, geralmente vem disso, né, Polly? A gente vê a maioria das nossas pacientes, seguidoras, né, contando muito essas histórias de vida que tem alguma coisa ali que criou essa dificuldade de identificação, né? A gente tem várias pacientes e várias pessoas que a gente vê, também mulheres negras, por exemplo, né, que também a gente pode dizer que o racismo é uma forma de trauma, né? Assim como a violência doméstica, o relacionamento abusivo é uma forma de trauma, o racismo também é. Então, quando a gente está dizendo aqui da identificação e dessa mulher saber que está num relacionamento abusivo, ter sofrido um trauma, ter tido uma história de vida baseada em trauma, pode sim dificultar essa mulher a perceber e identificar que ela está num relacionamento abusivo. E isso mesmo que alguém tente apontar. Né? Às vezes alguém vai chegar, vai entregar uma cartilha pronta, vai dizer, olha, acorda, amiga, olha aqui, ó, o que está acontecendo com você? E mesmo assim essa mulher não consegue perceber, né? Ela interpreta como outras coisas. Porque a gente está dizendo... Ela aprendeu que aquilo é amor, né? Que aquilo tá normal. Né? Que é daquele jeito. Exatamente, exatamente. E o sinal de alerta dela nem liga, né, Polly? Não liga o sinal de alerta vermelho, né? Porque aquilo já Por isso que é muito perigoso. Por isso que é muito perigoso essa moda que tá. Eu já vi várias mulheres grandes no Instagram, feministas importantes, falando que elas não foram vítimas de relacionamentos abusivos porque elas sabiam os sinais de alerta. Saber não é... Isso não deixa imune, né? Senão eu e você, a gente está imune pro resto da vida. E não é verdade. Se a gente encontra um cara muito bom de manipulação, ou se a gente está numa fase de vida que a gente está numa fase de luto, que a gente acabou de sofrer um trauma, a gente pode ser vítima tranquilamente. Exatamente. Ninguém está imune, né? Ninguém está imune. Agora, o problema de você não saber que você está num relacionamento abusivo, vamos supor que você tem uma história de vida que você não aprendeu o que é abuso, você não aprendeu o que é relacionamento abusivo. O que acontece com a grande maioria de nós, né? Ou, às vezes, um relacionamento abusivo muito sutil. Você aprendeu que relacionamento abusivo é tapa na cara, mas você está num relacionamento abusivo com gaslighting, muito abuso psicológico sutil, né? Qual que eu acho, Laís, um dos grandes perigos, além dos que você citou agora, é que ela coloca, então, ela não sabe que ela está no relacionamento abusivo. Então, a causa do que está acontecendo é uma outra coisa. É a pandemia, é a pílula anticoncepcional que ela está tomando, que está tirando a libido dela, e não porque ela não quer ter relação com o cara que abusa ela. É o trabalho, é burnout, eu estou em burnout. Tudo é causa. Aí ou a culpa volta para ela mesma, né? Porque o cara fala tanto que a culpa é dela, então ela passa muito tempo na relação tentando se mudar. Ela não tem consciência que é um relacionamento abusivo, então a causa tá sempre numa terceira coisa ou nela mesma, que não no abusador, né? Sim, exatamente. Isso que você falou é muito importante, Polly, porque a gente vê muito essa relação, né, entre essa tomada de consciência. Então, quando a mulher começa a entender que ela... Será que eu estou num relacionamento abusivo? Quando isso passa a ser uma possibilidade, né? Além das que você falou. Tá, eu posso estar com burnout, eu posso estar sobrecarregada no trabalho, mas eu posso também estar num relacionamento abusivo. Quando isso se torna uma variável para ela começar a ter consciência e pensar, não, pode ser que seja real, como é que diminui esse efeito da culpa, né? Como é que ela começa a diminuir os efeitos psicológicos de culpa? Porque... enquanto ela não tem consciência, fica muito fácil o abusador colocar a culpa nela aos montes, né? E aí tudo vai virar motivo para ele culpabilizar ela. Ah, é porque você não lava a vasilha direito, é porque você não quer ter filho comigo, é porque você deixou o condicionador. Como é que foi uma coisa que outro dia? Exatamente, você foi na esquina. Outro dia eu escutei uma que eu fiquei horrorizada, assim. Você deixou o condicionador no banheiro
aberto, tipo assim, você abriu dois do mesmo, sabe? E aí não, isso virou uma briga. Um condicionador aberto da mesma marca duas vezes, sabe? Porque que pode acontecer com qualquer pessoa, a gente confunde mesmo, abrir, não abrir, sabe? Sim, sim. Então é Agora, bem. só ter consciência não é suficiente. Não, não é suficiente. E não é mesmo, né? Porque é isso que você falou antes. Por que, que ninguém está imune? Porque por mais que você tenha consciência do que é um relacionamento abusivo, você tem um padrão de aprendizado com aquilo, né? Então, quando você deu o exemplo da mulher que aprendeu que o relacionamento abusivo é um soco no olho, tudo que está fora desse padrão, ela vai identificar que não é, né? Então fica aquele jogo de exclusão. Ah, então, se não é soco no olho, não é. Então, essa consciência da forma tradicional, como a gente vê aí, né, nos blogs, nas páginas e tudo mais, é uma consciência muito cristalizada, né? Tipo assim, uma listinha de sinais, uma listinha de coisas que você tem que aprender. Por isso que a gente trabalha com uma visão mais dinâmica, né? Não é assim, porque o abusador, ele pode, no escalonamento, tornar mais sutil o abuso. E aí? Se você ficar preso às listas, você sempre vai achar que não é, né? Você lembra qual que é o último item da lista, do último vídeo com lista que eu fiz, né? O último vídeo com lista que eu fiz foi assim. O último item era assim: se você tá fazendo jogo de exclusão, eu não usei esse termo, mas eu achei esse termo genial. Vou pegar esse seu termo aí, vou me apropriar dele aqui. Gente, referência, Laís. Se você tá fazendo jogo de exclusão com lista, né? Ah, ele tem isso aqui, ah, mas isso aqui ele não tem, isso aqui. Grande chance de você estar num relacionamento abusivo, né? Porque a esperança de que ele não é, e aí a gente vai, a mulher vai fazendo esse jogo de exclusão. Ah, mas a Polly falou que ciúmes é um dos primeiros abusos que tem no relacionamento abusivo. Ah, ele não é ciumento, eu posso sair. Ah, então não é abusador, né? E aí a gente chega aí a gente chega aqui no nosso conteúdo, que é o próprio jogo do abuso. O próprio jogo do abuso gera o quê? Efeitos psicológicos. Um deles, esperança. Esperança de que com você é diferente, de que com você vai mudar, de que o seu abusador não é tão ruim assim, o da outra é pior, o seu não. Com a ex ele era ruim, mas com você vai ser diferente. Ele tá assim porque ele tá estressado no trabalho. Se ele parar de beber, ele vai mudar. Ele falou que é essa última vez. E aí, esperança, né? Gente, eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Laís, vê se faz sentido. O meu trabalho com o da Laís hoje é a gente tentar explicar para vocês como que é a cabeça, o sentimento e as ações dessa mulher que está dentro do relacionamento. O que vocês veem de fora é muito diferente, pelo bem ou pelo mal, pelo bom ou pelo ruim, de quem está de dentro, né, Laís? Nós que já tivemos um relacionamento abusivo, a gente sabe que é diferente. Então, nós já tivemos um relacionamento abusivo, eu acho que nessa batalha de tentar explicar para vocês o que é estar dentro do relacionamento abusivo, porque eu não quero que quem esteja assistindo essa live para ajudar alguém tenha que ter passado ou passe por um relacionamento abusivo para entender, porque eu não desejo que ninguém passe por um relacionamento abusivo. Então, a nossa luta aqui é que vocês, mesmo não tendo passado por isso, eu desejo do fundo do coração que vocês nunca passem, de entender, né, Laís? Mas o quanto é difícil? É muito difícil. É difícil. É difícil. É difícil porque a rede de apoio da pessoa que está no relacionamento abusivo, pai, mãe, família, amigos, enxerga de uma forma, né, Polly, muito óbvia, né? Para a pessoa que está de fora, as pessoas até falam às vezes com a pessoa vítima, nossa, mas como é que você não enxerga? Ele fez isso, ele fez aquilo outro. Para quem está de fora, é uma visão muito clara. Por quê, gente? Principalmente por um motivo que eu sempre falo, né, Polly? A pessoa que está de fora, ela não tem esse vínculo emocional com a pessoa que abusa, né? Ela não tem esses sentimentos da vítima que são genuínos. A gente não pode esquecer que essa vítima ama esse cara, né? Ama essa pessoa que abusa. Então, ela tá dentro do jogo, envolvida por vários sentimentos que quem tá de fora vê de forma óbvia porque consegue ver com distanciamento, né? Então, essa diferença é muito clara. E aí, isso é muito louco você estar falando que com esse distanciamento que a pessoa tá vendo, ela também não enxerga o todo do ciclo da violência, de todas as etapas, da intimidade do casal quando eles vão embora da sua casa. E olha o insight que eu tive agora com o que você falou. Olha como é bom a gente sair do script.
esse distanciamento que as pessoas de fora, olha isso, gente, que as pessoas de fora enxergam melhor o que está acontecendo, é o distanciamento que a gente sugere quando a gente orienta contato zero ou contato mínimo. É esse distanciamento que vai ajudar vocês. Agora, o contrário também acontece, Laís. Do cara ser Sim. muito bom para fora, o cara ter como valor na vida dele uma imagem social impecável e essa vítima passar pelo contrário, né? Tipo assim, gente, eu tô muito confusa, porque com os outros ele é impecável. Isso só acontece comigo dentro de casa. Logo, o problema sou eu. Olha que louco o Nossa, raciocínio, pode. né? Até arrepio. Até arrepio, porque isso que você falou dificulta muito, sabe o que? Até dificulta muito a gente trabalhar com elas o conceito de isolamento. Por quê? Muitas viram e falam assim, não, mas ele é ótimo socialmente, como você disse, ele gosta de todo mundo, minha mãe adora ele relaciona bem com todo mundo da minha casa, mas, gente, notem, você tá ali, ele tá inserido com você nas rodas de família, nas reuniões, mas quando chega lá, você é você mesmo? Você pode se expressar livremente? Ou ele tá de rabo de olho olhando para você despistado? Você tá lá. Aham, Você fala, gente, aham. aí, na hora de preencher o checklist, elas falam assim: não, mas eu continuo indo nos eventos. Eu não tô isolada, eu continuo vendo a minha família. Tá, mas você vê a sua família e você fala do que você tá passando? Você explica o que tá acontecendo? Você se abre? Ah, não, né? Porque ele tá sempre ali do lado. Como é que eu vou falar mal dele? Minha mãe não vai acreditar. Então, É. você tá isolada do mesmo jeito, né? Você Presença dança, física. você vai com a roupa que você queria, com a maquiagem, o cabelo que você queria, você fica até a hora que você queria, você Não. dança do jeito que você queria, você bebe a sua cerveja ou não bebe também. Você chega em casa, você pode dormir ou você tem que ter relação sexual, porque ele quer ter todo dia, né? É, é, é muito louco isso. Muito, muito importante esse ponto. Então, antes da gente chegar de voadora na questão do isolamento social, porque hoje eu estou preparada para dar voadoras na questão de isolamento social, revitimização, nós vamos falar disso tudo, gente. Hoje eu e a Laís estamos aqui para 1h30 de live, viemos prontas, né? Vamos falar então do próprio jogo do abuso, né? Uma das coisas que dificulta a mulher a sair do relacionamento abusivo é o fato de ser um relacionamento abusivo. Simples? Não. Porque se fosse relacionamento, vocês estão exigindo que ela saia de um relacionamento da mesma forma que ela sairia com uma tranquilidade de um relacionamento saudável. Então, eu vou repetir. O fato de ser um relacionamento abusivo impede, dificulta muito ela sair. Então, o próprio jogo do abuso, né, Laís? Você quer começar falando disso? Sim, sim. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, e quem segue a página já está familiarizado, né, com os ciclos de violência e, enfim, com as fases, né, as fases do relacionamento abusivo. Quando a gente fala, a Polly falou mais cedo de esperança, gente, um relacionamento abusivo ele não funciona com a mesma dinâmica de um relacionamento saudável, né? Em que as coisas seguem uma lógica muito mais equilibrada. Dentro do relacionamento abusivo, a gente tem o que a gente sempre chama aqui na página de ciclo da violência. E o ciclo da violência tem lá a fase bonitinha lá, que todo mundo, né, acha que é até um nome bonito, né, Polly? Fase de lua de mel, mas de lua de mel ela não tem nada, né? Ela não é uma fase boa. Ela é uma fase que cria um circo, cria uma cortina de fumaça na cabeça dessa vítima e dá a ela muita esperança, traz muita esperança para essa vítima, né? Porque é como se fosse aquele esquema de morde-a-sopra, né? A tensão, vem a explosão, mas tem a fase da lua de mel, que é a fase que o abusador tenta equilibrar equilibrar essa violência que essa vítima sofreu, né? Então, essa fase de lua de mel, ela deixa as coisas muito mais confusas, né? Porque a mesma pessoa que cometeu a violência, que explodiu com você, tá lá no dia seguinte com 1000 justificativas, colocando a culpa na bebida, colocando a culpa em você mesmo, colocando a culpa em mil outros fatores e se isentando da culpa, né? Que cria muita compaixão por esse abusador, cria muita esperança nessa vítima, né? E torna tudo muito mais complexo. Porque quem tá de fora, é como você falou, pega só um pedacinho e enxerga o cara que foi lá e agrediu ela psicologicamente ou de outras formas. Mas a vítima, ela tem várias imagens desse abusador, né? Ela tem o abusador da fase da explosão? Tem. Só que ela tem também, muito claro, a visão desse abusador da fase da lua de mel, que tá ali com 1000 promessas de mudança, né?
E ela tá sempre esperando por essa lua de mel chegar, né? Então, essa briga, ela sinaliza que a parte boa vai vir. Então, eu vou suportar essa briga aqui, porque daqui a pouco vai vir parte boa. Você falou duas coisas aí que eu achei bem importantes, eu queria destacar, Laís. Muito bom. Porque, assim, a lua de mel, gente, é assim. A vítima, ela já tá fazendo tudo que a Laís falou, né? Convivendo com os amigos ou não convivendo, mas de uma forma diferente. Já não sendo tão ela mesma, já, né? Aí ela fala que não pode ir, as amigas já desistem de chamar de novo, ela já está sendo isolada ali socialmente. Então, é como se tudo que restasse para ela em termos de contato humano, e na pandemia principalmente, fosse o abusador. Então, gente, quando isso acontece, a manipulação ela fica muito mais forte. Mas do mesmo jeito que a lua de mel fica muito mais forte. É como se essa mulher tivesse já enfraquecida e já sem tantos contatos humanos com as pessoas, e somos seres sociais, que essa manipulação tem um poder muito alto, ela já está confusa com esperança, e a lua de mel também. Então ela fica muito mais sensível a essas coisas. Então é difícil para ela detectar que o cara está mentindo ou não, manipulando ou não. Por que para você que a amiga é fácil detectar? Porque você está na sua casa, dormindo seu sono regular, porque a mulher que está no relacionamento abusivo, ela não dorme normal. Ou ela está dormindo muito, está deprimida, está dormindo pouco. Você está com seu sono regular, você está trabalhando tranquila, você está com dinheiro na conta, você está comendo bem, com a sua família rodando bem, seus amigos rodando bem, seu relacionamento rodando bem. Está muito mais fácil para o seu cérebro e para o seu coração detectar que aquilo é uma manipulação, aquilo é um gaslighting, aquilo é uma mentira. Gente, abusador não é bobo, ele prepara o terreno para que essas coisas sejam mais difíceis de detectar. Então, você que é amiga e está de fora, óbvio que você vai detectar mais do que a mulher, não é? Você não foi preparado, o seu terreno não foi preparado. Faz sentido o que eu tô falando, meu Deus do céu? Agora eu já tô com outra... Faz totalmente. Faz total sentido, Paola, total sentido. Você foi falando e eu fui pensando aqui, né? Quando você falou do maior empecilho de ser a pessoa estar num relacionamento abusivo, e perfeito, é isso mesmo. Estar num relacionamento abusivo é o maior empecilho para essa mulher sair, né? Quem assistiu a live que a gente fez sobre cérebro, né? Sobre neurociência, sobre o que acontece no cérebro da vítima, recomendo muito, gente. Recomendo muito. Vai lá e assiste. Porque lá nessa live, a gente fala muito sobre isso, né, Polly? Que você acabou de falar, né? O quanto que essa vítima não dorme bem, o tanto que os padrões de sono, de alimentação, de rotina ficam todos quebrados. Então, essa pessoa não está com o cérebro funcionando da forma que estaria se ela tivesse tendo acesso a todas as funcionalidades, né, da vida prática, se ela estivesse comendo direitinho, dormindo e tudo mais, se não tivesse aquele nível altíssimo de cortisol circulando no corpo dela inteiro, né? A Polly tem até um exemplo de uma paciente dela, né, Polly, que estava com nível de cortisol altíssimo. Gente, isso é coisa que dá em exame, não é coisa que a gente está falando aqui da nossa cabeça, não. São danos cerebrais, são danos bioquímicos, né, fisiológicos atuando nesse corpo e nesse cérebro. Então, a gente está dizendo de um corpo que está alterado e de um cérebro também que está alterado, né? E aí não vai conseguir mesmo sair facilmente. Pode falar, por favor. E eu tô pensando a gente na vida normal, regular, que a gente tá fora de relacionamentos abusivos, né? Gente, tem 36 anos que eu tenho esperança de que eu vou fazer academia. Eu detesto academia. E tem 36 anos que eu falo, não, mês que vem eu vou fazer academia, ano que vem, não, promete de novo. A gente mesmo tem essas esperanças de... A academia nunca me prometeu nada. A academia não me manda um WhatsApp, não me faz uma ligação, não me paga um jantar. E eu tô lá, entendeu? Eu tô lá na esperança. A gente já faz isso com a gente mesma, né? Numa vida fora do relacionamento saudável. Se eu não durmo bem uma noite, no outro dia, eu não vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho quando eu durmo bem. Meu sono, pra mim, é sagrado. Mais do que comer, inclusive. Assim, eu consigo trabalhar com fome. Com sono, é um horror. Então, a gente, no dia a dia, para as atividades práticas, coisas que a gente faz até no automático, a gente precisa estar bem fisicamente, psicologicamente, dormir bem, comer bem, tomar nosso banho sem ninguém marcando o horário que a gente tem que dormir banho, ou marcando o horário que a gente tem que acordar ou dormir. Sim. Por que na hora de ver uma mulher em violência a gente não pensa nessas coisas? Mas é justamente porque a gente está numa sociedade que culpa as mulheres, é por isso que existem relacionamentos abusivos. Faz parte do problema, né? Mas vamos voltar para o jogo do abuso, então.
A gente falou um pouco da fase da lua de mel, que faz parte do ciclo do abuso. Então, essa mulher, ela tá isolada, ela já tá ficando fraca. E as migalhas de prazer, de satisfação e de alegria que ela tem no dia é daquele abusador. A tensão que ela tem é daquele abusador, mesmo que seja uma tensão pela briga, né? Sim. Nesse sentido, né, Olá, quando essa roda começa a girar, é isso que a gente chama de vício. É isso que vocês vão sentir Sim. falta quando vocês tiverem abstinência no término, porque não foram preparadas para esse término, não se fortaleceram o suficiente para esse término, não substituíram esse mar de caos e lua de mel que o abusador te dá por outras coisas, por outras pessoas. Eu brinco com as minhas pacientes, Laís, assim, eu falo assim para elas, eu vou tornar a sua vida mais interessante do que qualquer homem. Assim, você não vai ter abstinência, sua vida já vai ser interessante. O homem que vier vai agregar, né? Exatamente. Exatamente. E E essa aí tem abstinência essas vem coisas que a mesmo, né, gente chama. Poli? Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar que essa abstinência ela é uma fase bem complexa mesmo, porque ela é real, né? Ela vem mesmo. A gente não pode achar que vai acontecer com poucas pessoas, porque não, ela acontece com a maioria das pessoas, ela vai acontecer mesmo, né? O nosso cérebro, ele responde neuroquimicamente ao que acontece em cada fase desse ciclo que a gente citou antes, né? Então, a abstinência, ela vai vir como se fosse uma abstinência de uma outra atividade que a gente faz na rotina, né? Ou de uma substância que a gente usa, enfim. Você vai ter sintomas até físicos mesmo de abstinência desse relacionamento, né? Mas aguenta firme e E substitui passa. que vai passar em algum momento, né? Agora, Sim, sim. e aí a gente pode chamar essa abstinência de carência, enfim, as coisas estão mais ou menos vinculadas, né? Agora, tem uma coisa que é quando a gente está falando do término agora, né? A gente está falando de uma abstinência que aparece no término e tem uma romantização que aparece no término, que eu acho que também está muito relacionada a essa questão da abstinência, né? A mulher acha que ela não vai conseguir, ou ela começa a criar na imaginação dela um cara que não existiu quando ela se relacionou com ele, né? Ela, no término, ela quase que ela tem um outro relacionamento. Ela, não sei se você tem a sensação com os seus pacientes, mas é como se elas construíssem um outro relacionamento na cabeça delas com um cara que não existiu para substituir e tomar lugar daquela dor, né? E elas falam, eu não fiz o suficiente, elas sentem culpa de ter terminado, elas sentem muito pela família delas, pela família que elas queriam construir, elas acham que aquele relacionamento seria melhor estarem juntos por causa dos filhos, aí a gente pode chegar lá daqui a pouco. Então é muita esperança, né, de que aquele relacionamento não era tão ruim assim. Deixa eu tentar só mais uma vez, né? E o cara, olha, e aí, Laís, como é que o cara tá no término? O cara tá desesperado, né? Porque ele perdeu um mar de privilégios. Ele perdeu o objeto dele de controle. Seja de controle financeiro, sexual, emocional. Ele perdeu o objeto que atendia todas as demandas dele. Estou falando objeto que para ele objetifica, né? A mulher está nesse lugar. Então ele está desorientado para ter você de volta. E aí a mulher interpreta isso como o quê? Ele me ama demais, tô sentindo tanta falta. Tá sofrendo, ele tá sofrendo muito. Agora ele vai aprender. Agora ele tá desesperado. Falta informação também para entender, para conseguir nomear o que é esse desespero dele, porque ele vai ficar desesperado. Alguns se matam, alguns matam a mulher. Ele vai ficar desesperado. Mas por quê? É muito gostoso ser abusador se você não tem valores e se você pensa igual um abusador. Porque você tem uma mulher para te satisfazer 100% do tempo. Então, quando perde, ele vai entrar nesse looping, né, Laís? Ele vai sentir abstinência, né? De uma outra forma, um outro tipo de abstinência, mas ele tá em abstinência de reforçadores, né? Ele tá sentindo falta da mãe, da mulher que é banco, da mulher que é faxineira, da mulher que é psicóloga, podóloga. Ela faz tudo pra esse cara, né? Secretária, tudo, né? Podóloga. Essa é nova. Não, é massagem na pele, chá, essas coisas, né? Massagista, esqueci dessa. Massagista. E objeto sexual, né? Amante.
Mãe criadora dos filhos dele, porque ele não faz nada para criar os filhos, ele faz o básico, e as mulheres estão falando que ele é ótimo pai, mas ele está fazendo só o básico. Ele é um ótimo pai ou ele está fazendo só o básico? Vamos deixar essa pergunta aí. Só. Ó, Então, nesse sentido, elas ficam confusas mesmo. E eu ficaria se eu estivesse no lugar delas, né? Elas ficam confusas, elas ficam assim, peraí, mas então agora ele sentiu que me perdeu, agora ele vai dar valor de verdade, eu vou dar uma última chance. E aí volta, sim. e aí rapidinho já começa, daqui a um tempo já começa o ciclo da violência de novo. Então, o que a gente está querendo dizer? Que o próprio jogo do abuso, resumindo essa parte, né, gente? O próprio jogo do abuso, a abstinência que ela fica, a fase da lua de mel, a esperança de que ele vai mudar, a culpa de achar que o problema é com ela, a confusão mental de não entender se ele é ou não é abusador, o que está acontecendo, cada hora ele está de um jeito, a abstinência do término, a abstinência dele no término, isso tudo, todo o jogo do abuso, junto com o isolamento, com tudo que a gente vai falar aqui, né? Dificulta muito a mulher a sair. É muito difícil. Fora quando a mulher tem medo, porque o cara faz ameaças, ameaça ela, vou tirar seu apartamento, vou fazer alguma coisa contra você, contra os seus filhos, contra mim mesmo. Fora as ameaças, né? Que podem existir. E as ameaças até outras pessoas, né, Polly? Parentes, ameaça a mãe, enfim. Mãe, irmãos, né? Parentes de fora ali do lar. É muito pesado. Às vezes uma ameaça bem sutil, né? Difícil até de identificar. Sim. Agora, para mim, eu gostaria de destacar 3 efeitos psicológicos do jogo do abuso. A esperança de que ele vai mudar, porque ele promete isso o tempo inteiro, né? Ou a esperança de que o relacionamento vai mudar caso ela mude, né? Confusão mental e culpa. Porque uma mulher que não tem esperança, não tá culpada e não tá confusa, ela muito dificilmente vai ficar no relacionamento abusivo. E aí a gente vai pro próximo tópico, dependência financeira. Uma mulher que não tá culpada, não tá confusa e não tá com esperança, ela pode sim ficar no relacionamento abusivo, porque ela tem uma grande dependência financeira desse cara. E se ela sair, os filhos não vão ter o que comer. Exatamente. Isso é muito cruel, né? Muito cruel. Muito cruel. Mulheres com consciência, elas querem sair, elas querem, já, né, se decidiram pela saída do relacionamento, mas estão ali numa luta porque estão com dependência financeira. A gente tem que lembrar que esse relacionamento, muitas vezes, ele foi tirando de formas sutis ou formas mais diretas qualquer possibilidade dessa mulher construir a carreira dela ou manter-se numa carreira, né? Às vezes começa tão sutil, né, Polly, esse processo de criar dependência financeira na vítima, né? Do tipo, não, eu tenho dinheiro por nós dois, tenho dinheiro para criar todos nós, a nossa família, tá tudo certo, larga seu emprego, né? Ou uma outra coisa também que acontece, larga seu emprego só enquanto você tá depois da licença maternidade, só para você ficar o primeiro ano ali com o nosso filho e depois vai ficando mais difícil, né? Porque vai só adiando. Ah, não, ano que vem você volta. Ah, não, o nenenzinho tá tão apegado em você, não volta agora não. E vai adiando, e vai adiando. E a gente vive uma sociedade em que o mercado de trabalho é muito cruel, né? Para voltar depois é tão difícil. Eu tenho uma paciente que ela não conseguiu voltar de licença maternidade porque eles trabalhavam no mesmo lugar e ele fez tanta manipulação, tanto gaslighting, tanta tortura psicológica dentro do trabalho dele que quando ela voltou eles mandaram ela embora. Ele fez um jogo lá absurdo e mandaram ela embora. Então ela ficou mais um tempão com dependência financeira, sabe? Então tem várias formas dessa dependência financeira vir, né, Laís? Igual você falou. Muitas. Agora, tem o outro lado da dependência financeira, que é a questão do status social. Do cara usar o dinheiro para controlar essa mulher, para dar bens, para dar patrimônio, para dar presentes caros, né? E ela ocupa um certo cargo, um certo status social, que ela tem muita dificuldade de abrir mão. Ou ela se sente injustiçada também de abrir mão daquilo tudo, porque às vezes ela até ajudou a construir esse patrimônio, né? Porque enquanto o cara tá lá trabalhando, ralando, ele tem janta pronta, comida, roupa tudo lavada, tudo prontinho. Ela é a base para que esse homem consiga só se preocupar com o trabalho.
Então tem esse controle Exatamente. também pelo dinheiro, por presentes, né? Eu vejo muito isso em algumas pacientes. Sim. Que é um fator que adia muito, nesses casos que você está citando, né, Pode, um fator que adia muito esse término, né? Porque ela fica ali, não, eu não vou sair de casa. Às vezes, né, tem ali indicação, a recomendação que ela saia de casa, porque está correndo, às vezes, um risco alto. E ela fala, não, mas é um absurdo, eu não posso sair da minha casa, que é o que você acabou de falar, né? É a sensação de injustiça, eu não vou sair da minha casa. E aí fica ali aquela. E a gente tem que lembrar que essa vítima que está ali preocupada em não perder esse patrimônio porque ela acha injusto, e é injusto mesmo, ela não está conectada com o bem maior que é a própria segurança, né? Ela não está conseguindo perceber ali que o que está em jogo, em primeiro lugar, é a própria segurança, né? Mas a gente não pode exigir isso dessa vítima que está com o cérebro ali totalmente, né, danificado. Então, o fator financeiro é algo para ser analisado, é algo para ser trabalhado. A gente precisa de mais políticas públicas, mais condições para essas mulheres, né? Saiu uma coisa na Austrália, qual que é o nome? Lei? Não sei. Não, um serviço público mesmo, uma política pública na Austrália, que algumas mulheres que passam por violência doméstica têm até 2 anos de custeio, alguns custeios pelo governo, sabe? Alguns custos bancados pelo governo, assim, para conseguir, para Uhum. permitir que essa mulher comece de novo, né? E aí na série Meida a gente consegue ver a importância da política pública e o quanto o dinheiro faz falta na sociedade que a gente vive hoje para essa mulher recomeçar, né? E aí, Laís, tem outras coisas também, né? A mulher que está no relacionamento abusivo, ela está com a insegurança lá em cima e a autoestima lá embaixo. Ela talvez nem sabe mais o que ela gosta, ela talvez nem sabe mais quem ela é mesmo, uma perda de identidade, né? E ela tá ouvindo alguém falando assim: você não vai conseguir ninguém melhor do que eu, ninguém vai te amar como eu. Ele consegue fazer com que ela acredite que ela não consegue viver sem ele, né? Porque ele não Sim. vira e fala assim: Laís, eu vou te falar que você não consegue viver sem mim, porque você me dá tantos privilégios, você é tanto meu objeto de controle e de manipulação, você faz tudo que eu quero, então eu vou ter que te falar isso pra você ficar com a baixa autoestima, ficar aqui, não sair, achar que ninguém vai te querer num mundo de 7 bilhões de habitantes. O abusador não fala assim, né? Ele vai falar assim: Não. Laís, ninguém vai te amar como eu. Olha, você nunca, desse jeito que você é, feministona assim, ninguém vai te querer, Isso é difícil, né? né? Uhum. Você é muito difícil, né? Então, esse é um fator que, além do abusador estar falando isso na nossa cabeça, as famílias estão falando o que pra gente, às vezes? Sim. As famílias muitas vezes reforçam essa fala dessa pessoa que abusa, né? Ele é tão bonzinho, nossa, realmente. Você não vai achar outra pessoa que faz tudo que ele faz pra você. Ah, ele é um bom pai, né? Ou ele te trata tão bem. Esses abusadores que a gente tinha comentado mais cedo, que às vezes fazem uma imagem social muito boa, né? Então as coisas vêm casadinhas. É ele falando isso tudo com você, destruindo sua autoestima e sua identidade. E às vezes as pessoas ao redor tendo essa visão, né, parcial dele, essa visão que ele quer que as pessoas tenham, reforçando isso, né? E confirmando isso na sua cabeça mesmo. De que ele Ele é é o ótimo. partidão, um trabalhador, não bebe, ele é E muitas fiel. vezes é tão louco isso. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas por que você quer separar dele? E a vítima confusa não consegue nem descrever. Gente, é cruel demais isso, né? A família fala, não, mas ele trabalha, ele faz tudo, por que você quer largar dele? E a mulher tá ali sofrendo gaslighting, sofrendo horrores, abuso psicológico, por exemplo, mas ela não consegue explicar para uma pessoa, né, às vezes da família, o que ela tá vivendo, né? É muito difícil, é muito complicado. É muito louco isso que você está falando, né? Porque de um lado tem a família falando isso, né? Mas por que você quer terminar com ele? Igual você falou, ela tá fraca, ela não consegue nem explicar, ela não tem força, gente, não vai, né? Assim, ela tá tentando ter energia para viver o dia, não é para dar explicação para você. E ao mesmo tempo tem a pessoa cobrando porque ela não terminou antes. Mas você não vai terminar? Mas você sabe que ele é um monstro? Mas, de novo, a mesma reclamação, tem 3 anos reclamando a mesma coisa, tem 10 anos reclamando, tem 20 anos reclamando. Imagina, né? É muita confusão. E aí o isolamento social só aumenta muito mais se a mulher ainda está na relação. Porque ela vai contar com quem? Ela vai contar com quem?
elas ficam muito, elas falam muito aquela frase, né? Ninguém me entende, ninguém entende. Ah, vou parar de falar, porque ninguém entende mesmo. Então, vai ficando, né? Cada vez mais isolada mesmo. Ver o abusador enquanto vítima. Tá aqui na nossa lista. Uhum. Gente, Uhum. isso aí é um rolê que acontece muito. Nós mulheres, a gente é educada, criada para ter pena de homem, para educar homem, para achar que a gente vai salvar o homem, mesmo aqueles que não querem ser salvos, mesmo aqueles que nem acham que devem ser salvos e ninguém tá falando de, né? E Nem aí pediram depois, ajuda, né, pô? nem pediu ajuda. É. E a gente tá rindo meio de nervoso também, porque isso acontece muito. E Muito. assim, a partir do momento que o cara usar a sua compaixão por ele, a sua empatia por ele, a sua empatia pela história de vida dele, a sua empatia com a tal da ex-louca que traiu ele, como desculpa para te abusar, é manipulação, não é compaixão, né? Não é empatia mais. Ele tá usando a sua própria compaixão contra você. Ele tá usando a sua própria compaixão contra você para te abusar e para você se sacrificar e colocar ele como mais importante que você. É Exatamente. como a vida dele mais E a gente importante que a sua, assim, né? Sim, exatamente. E a gente vê muito isso, Polly, essa coisa do abusador como vítima, a gente vê de forma muito recorrente, eles falando de uma história de vida muito difícil, né? Então sempre tem alguma coisa que eles contam para a parceira, e já foi comprovado em pesquisas que muitas vezes essas histórias nem são verdadeiras, né? Então eles contam que sofreram abuso na infância, e às vezes até inventado, às vezes pode ser verdade ou não, mas isso não justifica, né, o abuso dele no presente. Mas ele sempre usando essas histórias traumáticas, inventadas ou verdadeiras, nesses momentos, né? Como se ele ficasse sempre trazendo essa história para gerar essa compaixão, né? Para gerar essa visão que a vítima, que é muito boa para ele, que a vítima tem, que é essa visão dele enquanto vítima da vida, né? Tadinho, ele é um serzinho que precisa do meu cuidado, né? Ele precisa que eu seja uma pessoa muito boa para ele, porque a vida já foi tão cruel, né? Já escutei isso das minhas pacientes. Nossa, ele sofreu tanto já, eu não podia ser mais uma pessoa a machucá-lo, eu não podia ser mais uma pessoa. Olha que forte isso. Você vai estar machucando ele mesmo. Vai estar tirando o objeto de controle da mão dele, né? Você vai parar de satisfazer todas as necessidades dele se você termina com ele, né? Agora, tem duas coisas muito importantes no que você falou, Laís. Normalmente a culpa é de uma outra mulher, a mãe, né? Aham. Sendo Sim, inventada ou sendo verdadeira o passado para usar para abusar de você. Então, sim. normalmente é uma mãe que é culpada, né? Então a culpa é de outra mulher, é culpa de todo mundo, todas as mulheres menos ele. E dois, gente, eu convivo com muita gente, tá? O meu apelido em Belo Horizonte é Rainha dos Contatinhos. Então, vocês respeitem minha história. Convivo com muita gente. E as pessoas sentem, não sei por que, a vontade de contar a história delas para mim. Eu conheço muita gente que já sofreu. Coisas absurdas, traumas absurdos, coisas que eu não consigo nem falar sem chorar. Assim. Mas elas não estão Sim, usando isso como desculpa para abusar de seus parceiros. exatamente. Elas não estão. Exatamente. Se a gente colocar, então, a culpa de a pessoa ser abusiva nos traumas de vida, se a gente disser que, né, que alcoolismo, que trauma, que abuso infantil, que tudo isso está gerando abusadores, então a gente teria uma sociedade 100%, né, de 100%. abusadores. Todos nós seríamos abusadores. Porque todo mundo, gente, vamos falar a verdade, todo mundo tem alguma dor, né? Todo mundo tem um trauma na vida. Ninguém sai ileso da existência, né? Não existe isso. Então, né? Ai, a gente é uma dupla maravilhosa. Vamos continuar. Amo essa dupla, gente. Laís é tudo. Laís rainha. Ah, sei que não. Então, confusão mental, já falamos, ela duvida de si mesma e pensa que tomou a decisão errada e volta atrás, né? A gente já falou que a vida girava tanto em torno desse homem que o término fica um vazio, fica uma abstinência, uma carência, a gente precisa substituir por coisas, a gente precisa tornar a vida dessa mulher muito interessante. A gente já falou sobre, né, ela então se perde de si mesma e acredita que não existe vida além do abuso. Então, matamos essa categoria aqui. Então, a gente culpa a mulher por estar no relacionamento abusivo,
culpa a mulher por não ter saído antes, culpa a mulher por tudo. E a gente tem que falar, então, do que a gente aprende enquanto cultura. Qual que é a sociedade, o que a sociedade está ensinando pra gente em relação ao amor, ao abuso, ao papel de mulheres, ao lugar de mulheres, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes que eu vi uma blogueira muito famosa da área fitness que foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, se expôs, chorou, depois voltou, ficou com vergonha, agora parece que terminou de vez. Ela falou muito do medo de ficar sozinha, de encarar o divórcio como fracassado, da mulher não poder ser sozinha. Se o relacionamento deu errado, se o casamento acabou, foi porque a mulher não edificou o lar. Foi a mulher que não foi base para a família. Né? Então, sempre a mulher como instrumento de modificar o homem, de fazer com que o relacionamento dê certo. Então, quando termina a relação, agora eu estou falando mais de casamento, né? O divórcio, aquilo tem um peso muito grande. Eu fracassei. E quem que quer fracassar na vida? Mesmo que isso seja algo que vai acontecer, a gente vai errar, vai fracassar. Porque isso também é bem quer, né? Que mulher que quer fracassar na vida, Laís? Exatamente. Exatamente. E esse modelo de sucesso, né, Polly? Porque você falou de fracasso, me veio muito a ideia, né? O ideal social do que é sucesso. A gente pode ter feito pós-graduação, mestrado, estudado, pode ter feito milhões de coisas. Mas, gente, Laís, se eu for na casa de uma tia minha lá do interior, evangélica, ela vai virar para mim e falar assim: Laís, mas você não casou, não? Até hoje, você não casou? Ela não quer saber se eu estudei, se eu trabalho não era amor. Ela não quer saber nada da minha vida profissional, do que se eu tô feliz. Não, porque o modelo de sucesso é estar com um homem, né? Ter um marido e ter filhos. Então, a gente, desde pequenininhas, aprendemos que o nosso sucesso dependia disso, né? E que nós, sem esse homem ali para ser o nosso marido, a gente está faltando alguma coisa, né? Tem alguma coisa ali que não está encaixada, não está completo o suficiente, né? O sucesso não está completo, né? E isso que você falou é muito importante, porque são mulheres cobrando de outras mulheres. Sim. Sim. Quando a gente faz, a gente está servindo ao patriarcado, né? Mulheres cobrando de outras mulheres que elas emagreçam, que elas engordem, que elas cortem cabelo, que elas pintam o cabelo de branco, que elas casem com homem, que elas, né, a coisa da estética, a coisa do marido, a coisa do servir, a coisa do não pode ser muito assertiva, tem que ser mais submissa, mas se for submissa também é tonta, é frouxa, aí a gente não sabe o que faz. O que faz, então? Aí tem que olhar pra gente, ver o que faz sentido pra gente, né? E silenciar essas vozes externas, mas o que é muito difícil. Muito, quase, difícil, né? Muito difícil. É um processo difícil. Uhum. E quando a gente fala dessas mulheres que estão oprimindo outras mulheres, elas também foram oprimidas em algum momento, né, Polly? Tô dando aqui o exemplo das minhas tias, mas elas também já foram, né? Elas foram oprimidas e estão repassando o que elas aprenderam para frente, né? Então, mulheres oprimidas, oprimindo outras mulheres e cobrando de outras mulheres, né? E aí a gente chega em regra religiosa, né? Achar que a noção de cristão, a noção cristã de perdão, né? Tem que perdoar esse cara, tá orando pouco, põe o joelho no chão para orar. Então, se são mulheres que vêm de famílias muito religiosas, com regras muito machistas, regras de que a mulher, que o amor vai mudar, que a oração vai mudar. Esse é um ponto muito importante. Vou passar mais rapidinho a cultura, porque eu quero chegar em rede de apoio e intervenção, tá? Aquilo que você falou, sociedade só valida mulheres que estão com homem ao lado, né? Como assim casou pela segunda vez? Como assim divorciou pela terceira vez? Não pode? Não pode ter vários relacionamentos na vida, né? Exatamente. Esse papel feminino, né, Laís? De cuidadora, de que o amor vai mudar, o papel do amor romântico, né? Quando você encontra sua alma gêmea, tem que ser muito rápido e a paixão muito louca. Não pode falar de coisas práticas como dinheiro, criação de filho, etc. Tem que ser um só. Agora vocês são um só, tem que ir no mesmo lugar. Então, quando o cara chega, o abusador chega no começo da relação, aquele boom, né? Boom de amor, de afeto, ela fica, então é isso aqui. É isso aqui que falaram que eu tenho que comprar. Né? É isso aqui que o amor romântico falou, né? E aí tem a questão, junto na cultura, a questão da gente aprender que a gente não consegue ficar sozinha. Sim. E aí, muitas mulheres não aprendem mesmo a ficar sozinha. Oi? Desculpa.
E a gente acredita tanto nisso, né, Polly, que muitas vezes a gente nem testa, né? Esse, como é que seria se eu ficasse sozinha? Né? É um medo de ficar sozinha que vai movimentando, que vai fazendo a gente, às vezes, emendar um relacionamento no outro, né? Nem testar o que é esse estar sozinho. Né? Porque o estar sozinho também pode ser construído. Se você não aprendeu, pode ser desenvolvido, construído, testado, retestado. Essa palavra é ótima, Laís. Testar, testar. O que eu posso fazer sozinha? O que eu sinto prazer em fazer sozinha e o que eu não sinto prazer em fazer sozinha. Tá tudo bem também, né? Eu quero companhia, quero as minhas amigas, né? Exatamente. Gente, eu conheço várias pessoas que testaram depois de muito tempo, né? Passaram uma vida emendando relacionamentos e depois de muito tempo que foram testar. E se surpreenderam, né, Polly? Que é isso que você falou, né? Esses testes podem gerar várias consequências positivas também, né? Sim. Então, além disso tudo, né, da gente se sentir que a gente não consegue sozinha, achar que o amor vai mudar, que divórcio é fracasso, se eu tiver regras religiosas, às vezes eu me sinto responsável por ajudar o abusador financeiramente, psicologicamente, então eu sou quase mãe dele, psicóloga dele, clínica de reabilitação dele, eu sou tudo dele, né? Acreditar, isso também é fruto do patriarcado, da competição feminina, porque o patriarcado inflama muito a competição feminina, porque mulheres unidas têm muito poder, né? A competitividade feminina da gente achar que a ex não conseguiu salvar ele, mas eu sou mais especial que a ex. Eu vou conseguir. Eu sou uma boa mulher. Exatamente. Ele traiu a ex, ele bateu na ex, mas a ex é louca mesmo. Eu nem fui lá conversar com ela, porque ela é louca mesmo. E isso, gente, é estratégia do abusador, né, Laís? Ele vai falando que ela é louca, porque quando você chegar lá, você já vai estar com a versão dele e você não vai acreditar nela, caso você procure. Então, uma dica. Procurem a ex e acreditem na versão dela. Então, você vai começar. Então, assim, você já acha que você vai ser diferente, né, Laís? Que você é uma boa mulher, que você é mais especial que a outra. Você vai conseguir mudar ele. Então, você já acha que você vai educar ele, ser pedagoga dele, psicóloga dele. Você vai se sentir fracassada se você não tentar mais. Sim. Imagina se você já divorciou antes. Imagina se já teve uma relação de casamento, ou namoro, noivado, que terminou antes. Agora eu vou fracassar nesse? Não tem mais tempo, né? Tô com 35, 37, 30, 29 anos. Não tem mais tempo para fracassar, né? Então esse aqui vai ter que dar certo, não quero nem saber, né? Sim. E aí vai dando segunda chance. Gente, 20 chances não é segunda chance, né? 20 é 20 chances. Segunda chance, passou da segunda e já acabou. E aí não tem fim. E aí qual que é o fim? Qual que é o fim, né? Quando que você vai parar de tentar mais? Qual que é a sua gota d'água? Qual que é o seu limite? Porque o limite de uma mulher numa relação saudável é um. O limite da sua amiga que tá num relacionamento, que ela tá isolada, com o cérebro danificado, o corpo inflamado de corticoide, quase foi mandada embora do emprego. Tá achando que vai mudar ele, o pastor tá dizendo para ela orar mais. Qual que você acha que é o limite dela? E dessa mesma pessoa, qual que é o limite dessa mesma pessoa nessa situação e numa situação saudável? Já muda, né? Da mesma pessoa já muda. Fui para outro lugar aqui. Não. Muito importante você falar de limites, porque esses limites, a mulher entra, né? Às vezes ela, antes do relacionamento, falava, por exemplo, não, eu nunca vou perdoar uma traição, por exemplo. E ela, às vezes, nunca tinha vivenciado uma experiência de perdoar uma traição antes de entrar no relacionamento abusivo. Isso estava claro para ela que era um limite. Mas durante toda a construção do relacionamento, a evolução desse relacionamento, tudo que foi acontecendo, né? Ela foi quebrando tanto os valores dela, a identidade dela, que exatamente foi danificando tanto quem ela é, o que ela acredita na vida, que esses limites vão sendo alargados, esgarçados, né? De uma forma brutal. E ela fala, meu Deus, mas peraí, quem eu era antes não perdoaria uma traição e agora eu perdoei? Como assim? Isso gera um boom de mais efeitos psicológicos, né? De muita culpa, de muita confusão mental. Meu Deus, como assim? Então vira uma bomba dentro da cabeça dessa mulher, né? Porque ela sabe que em outros contextos ela não aceitaria. Tinha uma coisa que eu ia falar, não esqueci. Se eu lembrar, eu falo depois. Mas fugiu aqui. Então, a mesma sociedade que ensina um monte de porcaria pra gente, que abuso é amor, que a gente não tá orando o suficiente pra esse homem mudar, que é a nossa obrigação fazer esse homem mudar, é a mesma sociedade que a gente vai falar agora em termos de rede de apoio.
né? Sim. E aí eu tô falando rede de apoio, Laís, tô falando de sociedade no geral. Eu tô falando de Uhum. profissionais, judiciário, tô falando de uma galera que revitimiza a mulher. Sim. Eu Sim. tô falando de uma mulher que talvez ela tenha custado a criar coragem para ir numa delegacia fazer um BO e chegar lá, o delegado vai falar para ela: Não, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Acabou. Ela vai embora, não volta mais da delegacia, né? Eu tô Nossa, falando de uma mulher que custou a criar coragem e força para ir sozinha numa psicóloga e ela se sente julgada pela psicóloga, ela se sente culpada pela psicóloga. sim. Tô falando de uma E a psicóloga mulher. pergunta pra ela, por que você não separou dele ainda? Mas você tá me contando isso tudo e você não separou dele ainda? Por quê? Ou Por dá que mais te uma mantém? chance. Ou o dá mais uma chance, né? Às Tô vezes a falando de uma psicóloga mulher da que. igreja, né? Tô falando de uma mulher, e aí a culpa não é dessa psicóloga, tá, gente? É a culpa da psicologia que Não, não ensinou isso tudo que a gente debate aqui. A psicologia também vem de um lugar, de uma sim, ciência que por muito tempo foi machista, que a gente está revendo agora. Não tô falando de profissionais específicos aqui. sim. Aí ela vai numa terapeuta holística que faz constelação familiar com ela, que inclusive deveria ser crime, e ela fala assim: tá dando aqui na constelação que você tá nesse relacionamento porque a sua tataravó abortou e você tá tendo que fazer aí, às vezes a sua tataravó aí se vira e acha que você tem que perdoar esse cara. Aí ela fica mais um ano nessa relação. Mais um ano em violência, são quantos neurônios que morrem? São quantos impactos no cérebro, na vida dela, né? Então a gente está falando que é a mesma sociedade que cobra revitimiza, que ensina que abuso é amor, mas não saiu até hoje por quê? Não vai ficar aí mais um pouco para tentar? Olha para você ver, vem de todos os lados, né? Todos os lados, Todos lá. todos os lados. Então a gente tinha que celebrar as mulheres que conseguem sair desse tipo de relacionamento no caos que é Sim, viver em sociedade com uma mulher. Não é cobrar ou julgar, é celebrar. Falar, que legal que mesmo depois disso tudo que a Paula e Laís estão falando, essa mulher ainda conseguiu sair. Conseguiu se reinventar, exatamente. reconstruir, ressignificar. O que você tem que falar de intervenção social, rede de apoio, sociedades, pessoas? Bom, uma coisa que a gente fala muito, né? A Paula está falando desse peso que a sociedade pode colocar em cima dessa mulher, pode falar um pouquinho de delegacias e a gente vê muito o papel do judiciário, né, Poli? Assim, outro dia nós até compartilhamos uma notícia de o judiciário, o CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, está revendo a utilização dessa prática de constelação familiar, que hoje é muito usada no judiciário, né? É como se eles fizessem ali uma dramatização e fizessem ali uma sessão de conciliação para a pessoa vítima de relacionamento abusivo fazer ele junto com a pessoa que abusou. Gente, vocês acham mesmo? Depois, na hora que a gente abrir aqui as caixinhas de comentários, a Folha até revirou o olho. É um absurdo, né? Isso é brutal. Isso é colocar a vítima para reviver o trauma sofrido. Não existe conciliação em relação a abuso, né? E é muito estranho a gente verificar essa prática sendo feita no judiciário, porque, peraí, como que a justiça né, coloca isso em debate? A gente está falando de um crime. Como é que você coloca ali, frente a frente, e acha que vai ter alguma conciliação em relação a isso, sabe? Não, não tem, né? Por É que ninguém absurdo. Que bom que coloca tem frente a relação. frente sequestrador e vítima, assaltante e vítima? Por que é só com a mulher e Exatamente. o abusador? Por quê? Exatamente. Se eu Exatamente. for, se eu for assaltada aqui e levarem meu carro, só ligar minha luz aqui. Se eu for assaltada aqui e roubarem meu carro, eu vou lá na delegacia, o delegado vai virar e falar assim: tem certeza, Polly, que você quer prestar queixa? Sim. Vai fazer uma mediação? Eu e o Não, não assaltante vai. do carro, para ver se ele paga porque o carro que ele bateu, me dá outro carro, um carro novo. Se eu perdoo ele que roubou meu carro. Só Exatamente. acontece Exatamente. isso com mulheres. Esse é o ponto. Sim. Sim. Esse é o ponto. Como que o relacionamento abusivo, a violência doméstica é colocada num lugar diferente, né? Até nessa prática é como se tivesse o judiciário tivesse assinando embaixo falando assim, não, mas não é crime, não, é um crime diferente. Como assim, né?
tem uma relativização do tipo de crime. Então, né, é o que você falou. É como se o crime da violência doméstica tivesse um lugar diferente, né? E aí, esse judiciário, essa polícia precisaria sim e precisa ser muito preparada para entender o que é trauma, o que é relacionamento abusivo, de que a gente está falando, né? A gente tem pessoas que estão ali na linha de frente e são formadas todos os dias em concursos e tudo mais, mas não estão sendo bem formadas para trabalhar com violência doméstica, né? Então, gente, eles são, de certa forma, uma grande parte dessa rede de apoio, né? E precisariam estar qualificados para lidar. Porque, às vezes, a gente fala aqui tanto de terapia especializada, a gente fala de um cuidado médico-psicológico, mas, às vezes, essa primeira porta de entrada, que seria a polícia, que seria uma delegacia, que seria, às vezes, um profissional que está nesses órgãos públicos, é o primeiro impacto, né? E às vezes esse primeiro impacto já destrói toda uma cadeia de processos que traria essa mulher para um cuidado. Às vezes ela vai voltar para casa depois de sentar lá e ficar esperando 12 horas, ser maltratada, sofrer racismo, né? Isso acontece muito com as vítimas negras, sofrer vários tipos de outras violências e ela volta para casa humilhada, achando que não tem ajuda, achando que não tem saída para ela. Então, ao invés dela dar um passo para sair da violência, ela volta para a violência e com muito mais dificuldade para ela tentar de novo. Se uma amiga dela fala assim, ou ela vê na televisão, por exemplo, a partir daí, uma manchete falando, uma reportagem falando assim, denuncie, diz que 180, ou ligue para a polícia, ela vai assistir e vai falar assim, isso não resolve nada, já fui na delegacia, fiquei lá 12 horas, fui maltratada, Deus me livre, não volto mais. Então, essa rede de apoio, né, ela pode fazer essa mulher, ao invés de ser uma rede de apoio, fazer... Ou até profissionais, né? Vai no meu advogado, fui na advogada falou que eu devia tentar conversar com ele. Exatamente. A psicóloga falou para eu dar mais uma chance. Entende? Entende como tem que ser uma estrutura social toda pronta, né? E aí, você falando do judiciário, a gente chega na coisa dos filhos. Eu não saio por causa dos meus filhos. Então, vamos só mudar um pouquinho. Você deveria sair justamente por causa dos seus filhos, né? Homens, filhos de relacionamentos abusivos têm 4 vezes a mais de chance de se tornarem abusadores na vida adolescente, na vida adulta. E mulheres, filhas de relacionamentos abusivos, se elas se tornam vítimas de relacionamentos abusivos, elas ficam mais tempo no relacionamento. Elas demoram mais tempo para sair, porque elas aprendem que a culpa é da mulher, que a mulher tem que fazer mais um pouco, que se chamar a polícia nada acontece. Então, os filhos, na verdade, é pelos filhos, né? Então, se você tiver um pouquinho de força, pense nos filhos, né, Lais? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala, gente, dos impactos, né, Poli, da violência, ela não vem só para quem sofre a violência, não. Testemunhar a violência também é uma forma de sofrer trauma, né? Então, o impacto, você pensa, eu tô ficando aqui, eu tô fazendo melhor para os meus filhos, porque eles não vão dar conta de viver, vai ser pior para eles se eu sair de casa. Gente, será mesmo? Nenhum impacto financeiro, nenhuma dificuldade ali que vocês passarem financeira pode ser maior do que o dano psicológico que essas crianças estão sofrendo, né? O trauma, ele não vem só para a vítima direta do abuso, os filhos também estão sendo abusados de forma direta, né? E é o que você falou, né, Poli? Aprendendo padrões de relacionamento que eles vão levar para a vida como os moldes futuros deles, né? Esses vão ser as bases que eles vão achar que tá ok, né? Essa é a multiplicação, né? Isso que é transmissão geracional de relacionamento abusivo. Exatamente. E por último, trauma. Eu queria que a gente desse antes da gente abrir para as perguntas e fazer as nossas colocações finais, eu queria que você falasse um pouquinho de trauma. Então, gente, quando a gente fala de trauma, essa palavra, eu até tenho um ranço disso, né? Eu converso muito com a Poli sobre isso. Dá uma raiva, porque toda página que a gente vê, página de pseudociência, páginas, enfim, na internet de gente que nem é da área da saúde, falando de trauma, e memes e tudo mais. Adoro memes, tá? Mas eu falo assim, eu não gosto da banalização da palavra trauma, né? Porque gente, trauma, a gente está dizendo de transtorno de estresse pós-traumático, né? É uma condição psiquiátrica, neurobiológica,
é uma doença, né? E é uma doença que ela pode ser gerada por vários fatores, né? Várias coisas podem gerar transtorno de estresse pós-traumático, várias situações que a gente pode viver na nossa vida. E o relacionamento abusivo, a violência doméstica, ele é um motivo, ele pode ser um gerador de trauma também. E muita gente fala assim, nossa, mas por quê? Por que que o relacionamento abusivo pode gerar trauma? Porque o relacionamento abusivo tem vários componentes e acontece várias coisas no relacionamento abusivo que deixa o nosso corpo e o nosso cérebro totalmente marcados pelo abuso, né? O abuso, ele deixa marcas no nosso corpo e no nosso cérebro. E o que é o trauma? O trauma é essa marca que fica e que vai gerar vários sintomas a partir dali, né? A experiência traumática, ela faz um corte na nossa existência, né? Então, a partir dali, muita coisa vai mudar. Você vai ter memória daquele evento. Aquele evento, ele simplesmente nosso cérebro não esquece, né? Um evento que foi muito, muito forte, muito intenso, e que o nosso corpo e o nosso cérebro não estava preparado para lidar com ele, é um evento que a gente chama de traumático, né? A gente não consegue elaborar aquela experiência. Dentro de um relacionamento abusivo, a gente tem vários desses eventos acontecendo o tempo todo, né, Polly? A vítima, ela toma vários sustos, acontece várias coisas além do que ela pode processar e entender. Isso vai escalonando de uma forma que ela vai perdendo totalmente a noção do que está acontecendo aqui, né? Então, quando ela acha que não vai ter mais nada, acontece mais alguma coisa. E são sempre coisas que ela não consegue administrar. E não estou falando que ela não consegue, gente, é porque o nosso cérebro, ele não consegue administrar. Nenhuma vítima vai conseguir administrar, né? Porque são coisas horríveis que acontecem todos os dias. E muita gente fala assim, então você está dizendo que o trauma ele acontece só nas fases de explosão? Não. O tempo todo do relacionamento abusivo, a gente está tendo trauma. Por quê? Até numa fase de tensão, numa fase de lua de mel, por que está acontecendo ali situações que são traumáticas? Porque, gente, esse cérebro ele não vai descansar porque ele está em lua de mel, porque ele está em tensão. Tem abuso ainda. A Polly sempre fala isso aqui, né, Polly? Até na lua de mel tem abuso. Então, essa vítima, ela sabe que as coisas estão... nós estamos aqui na lua de mel, as coisas estão acontecendo, mas ela sabe que a qualquer momento aquela chave pode virar. Então, o cérebro dela fica ativado o tempo todo. Ela fica atenta o tempo todo. Ela fica com o cérebro hiperexcitado o tempo todo, ali em alerta, né? Esse sistema de alerta, ele não desliga no relacionamento abusivo. E, resumindo bem a grosso modo, porque eu indico de novo para vocês assistirem a live, que eu explico direitinho isso lá, o relacionamento abusivo, então, ele pode gerar trauma porque o nosso cérebro não descansa. Se eu fosse falar uma frase para vocês, eu falaria isso. E o nosso cérebro, ele não foi feito para ficar nessa atividade louca o tempo todo. E dentro do relacionamento abusivo, esse cérebro é levado no limite diário, né? Todo dia essa mulher tá bombardeada de informação, de cobrança, de ligação desse cara. É o cara não deixando ela dormir, não deixando ela em paz, é vigilância, é controle. É um inferno, né, gente? É um inferno. Então, o nosso cérebro, ele fica sobrecarregado, né? E aí, muito do que vocês podem estar chamando de abstinência pode ser trauma, sintoma de trauma. Muito do que a gente fala, ela ainda gosta dele, ainda está apaixonada por ele, ainda fala dele, ou não pode nem falar dele, pode ser trauma. Então, se a mulher tiver em contato zero, fora do abuso, e alguns sintomas ainda estiverem acontecendo, ela pode ter diagnóstico de trauma, sim. Não é toda mulher que está no relacionamento abusivo que vai ter o diagnóstico de trauma. Não são todas, tá? Mas algumas têm sim, e elas vão precisar passar por uma terapia especializada para trauma e relacionamentos abusivos. Acho que foi. Então vamos fazer um resumão, né? Essa mulher foi ensinada que ela tem que educar e mudar esse homem, ela tá com esperança de que ele vai mudar, ela tá confusa, ela tá com esperança, talvez ela não sabe que é um relacionamento abusivo, ela tem regras religiosas, ou então regras de que a mulher não pode fracassar na relação. Ela tá sendo cobrada ou julgada socialmente. Ela foi revitimizada, ela tentou sair, mas o profissional revitimizou ela. Ela tá deprimida ou ansiosa, ou com insônia. Vocês ainda têm dúvida de por que ela não consegue sair? Né? Os neurônios dela morreram, né, Polly? E aí, eu queria deixar uma frase para vocês, assim. O nosso questionamento aqui diário na Não Era Amor, diário.
Por isso que essa é a live final do Porque Ela Não Consegue Sair. Porque o nosso questionamento diário aqui não é quando as mulheres vão acordar, mas sim quando que os homens vão parar de abusar. Exatamente. Então, a gente precisa focar nisso, né? Por que que ele que não sai? Por que que ele faz isso? Por que que ele não terminou ainda? Né? O dia que a gente conseguir mudar essa chavinha, talvez a gente vai diminuir drasticamente, né, a quantidade de relacionamentos abusivos, assim. A gente vai romper com essa transmissão geracional, as mulheres vão ter mais ajudas e menos revitimização, mais ajuda de qualidade, baseada em ciência e menos julgamento, e aí a gente consegue reverter os números, né? A gente consegue barrar essa transmissão geracional e, quem sabe, com a esperança sempre de virem novas gerações com menos relacionamentos abusivos, porque está na Constituição, é direito da mulher a privacidade, a liberdade, né? Então, quando a mulher está no relacionamento abusivo, a gente tem que pensar em crime, porque os direitos básicos delas na Constituição estão sendo impedidos. É isso. Deixa eu abrir aqui então os comentários, perguntas. Uma pessoa falou que na última vez que meu ex-marido me agrediu, ninguém da família dele veio perguntar como eu estava, como meus filhos estavam. Até hoje, ninguém da família dele não me procuraram. Já faz 2 anos, nem a mãe dele. Nossa, sentimos muito por isso. Muito mesmo. Muito isso que a gente falou, né, Polly? Ela falando da família que não foi procurar, né? A família também está inserida nessa cultura e está inserida nessa estrutura social, né? Que culpa tanto a mulher e que impede que essa família preocupe mesmo com a vítima, né? Tem uma pergunta aqui. O relacionamento abusivo pode evoluir para uma agressão? Sempre. As chances são 100%, assim, as possibilidades sempre existem. Isso quer dizer que todo relacionamento abusivo vai ter agressão física? Não. E aí a gente tem que lembrar o que a gente está considerando agressão física, né? Um puxão já é agressão física, chacoalhar já é agressão física, um tapa é agressão física, te impedir de passar é agressão física, direção violenta é agressão física, né? Vocês nunca vão encontrar na literatura séria e científica sobre relacionamentos abusivos alguém te garantindo que um abusador psicológico não vai nunca te bater ou fazer algum abuso sexual, assim. Então, sempre pode evoluir. Pode ser que não evolua. Mas não evoluir, né, Laís, não quer dizer que não tem os mesmos impactos. Todos esses impactos que a gente está conversando aqui hoje são impactos que podem existir em relacionamentos abusivos com ou sem violência física. Pode acontecer com relacionamento só abuso psicológico, né, Laís? Exatamente. A gente, quando a gente fala aqui de morte de neurônio, quando a gente fala de todos esses efeitos, né, psicológicos, enfim, eles acontecem em relacionamentos em que não tem, às vezes o cara nunca deu um tapa, mas a agressão psicológica é tão intensa, que gerou um trauma profundíssimo. Às vezes até maior do que, por exemplo, uma mulher que teve uma agressão psicológica mais leve, enfim. É muito complexo a gente entender isso, né? Muitas vezes a gente coloca a agressão física como a pior coisa que pode acontecer dentro de um relacionamento. E a gente esquece que o abuso psicológico pode ser tão danoso quanto, né, gente? Então, pedindo dicas para lidar com a amnésia. Eu vou dar umas dicas práticas para lidar com a amnésia. Assim. Tem algumas amnésias. Se é amnésia de verdade, não tem como você lidar com ela, porque você está com amnésia, você nem está lembrando o que está acontecendo. Entendeu? Se é amnésia mesmo, aí não é, Laís, eu tô falando besteira, aí vai aparecer, aí você vai ter que lidar em terapia com essa amnésia. O que eu tô falando é assim, esqueci do abuso que aconteceu, tô na fase da lua de mel. O que a gente gosta aqui na Não Era Amor de indicar para as nossas pacientes é vocês fazerem um diário, né? Não sei se vocês, em Made, ela faz uma oficina de escrita em grupo, né? Escrita terapêutica em grupo. A gente usa nos nossos grupos terapêuticos e na terapia individual, às vezes, diário. Porque aí você escreve, você mesmo lembra quando você tiver essa amnésia, entre aspas, né? E outra dica também é conversar com a sua rede de contato. E quando você estiver na fase lá que você precisa ser relembrada dela com muito carinho, sem julgamento e cobrança, lembra, Laís, que fulano fez tal coisa? Lembra que semana passada aconteceu tal coisa, né?
Essas são duas dicas importantes para lidar com a amnésia. Mas se for amnésia de verdade, você não vai lembrar. Porque a amnésia de verdade, seu cérebro está guardadinho. E aí você vai lembrar um dia que você for na massagista e a massagista fizer massagem nas suas costas, você vai lembrar de uma relação sexual muito pesada. Aí vai vir. Aí você precisa trabalhar isso em terapia. Tá? Eu acho que talvez o que vocês estão querendo dizer é memórias que estão escondidinhas, né, Laís? Isso, memórias traumáticas, né, Polly? Que vão ser ativadas a qualquer momento, né? Que você falou. Tá lá tranquila, no massagista e ativou. Porque teve alguma coisa que te fez lembrar, sonhou, né? Ou algo nesse sentido. Memória traumática, essa amnésia, ela só vai dissolver e ser cuidada em terapia, né? Então, se teve realmente, tem essa coisa da amnésia mesmo, enquanto sintoma de trauma, vai ter que ser cuidado com todas as coisas que a gente já fala aqui, né? Terapia, tratamento medicamentoso se necessário. Agora, essa amnésia enquanto efeito psicológico, né, Polly? Essa coisa do esquecer, né? Que vem muito em fases do relacionamento, lua de mel e tudo mais, é efeito psicológico, né? E geralmente isso que a Polly falou é perfeito. Anotar, né? Anotar é muito bom. Se sentir abusiva porque foi atrás dele várias vezes, né? O que acontece? Nessa fase da abstinência, dessa carência, se você não estiver fortalecida para o término, se ele terminou com você no momento que você não está preparada, ou você terminou por causa de uma emergência, você não está fortalecido o suficiente, pode ser que você mesma peça para voltar, né? E, gente, a mulher, ela se torna abusiva porque ela passou por um relacionamento abusivo? Não, ela não se torna, ela não fica abusiva porque ela passou por um relacionamento abusivo. Mas se você está dentro de um relacionamento abusivo, você pode sim imitar comportamentos do parceiro, por sobrevivência, por proteção, por contra-controle. A mulher faz algumas coisas parecidas com ele, por exemplo, hackear celular, mexer nas coisas dele, gritar, bater se for necessário, né? Se for o caso. Então vejam, a gente tem uma live só sobre isso. Será que sou abusadora? Dei uma olhadinha lá no canal que a gente debate isso de forma um pouco mais profunda, tá bom? E assim, gente, sempre procurem ajuda, assim, né? Se vocês não estão sabendo lidar, se vocês estão com uma confusão, se vocês estão sofrimento, né? Se você está em sofrimento, procure ajuda, né? Podem contar com a gente. Se precisar, manda inbox, a gente sempre responde. Então, contem com a gente, né, Laís? Com certeza, a gente está aqui para acolher vocês. Muita gente fala assim, não vou mandar mensagem não, porque não tenho dinheiro para fazer terapia agora. Gente, independente de estar com dinheiro na mão ou não, manda mensagem pra gente, porque a gente dá direcionamentos para vocês, né? Encaminha para o outro profissional, ou a gente orienta, né? E dá uma luz, que é o que a Polly falou, a gente sempre responde, tá? Perfeito. Bom, uma pergunta não aqui. sei se tem psicólogas aí. Se tiverem psicólogos aí, queria dar um recadinho. Psicólogas, médicos, queria dar um recadinho rapidinho. A gente vai ter mês que vem o nosso curso com a nossa base teórica e a nossa metodologia. Então, base teórica e intervenção. Semana que vem já. E para vocês que estão ou em BH ou ao redores, que seja fácil chegar até a BH e São Paulo, ou ao redores, seja fácil chegar em São Paulo, a gente vai ter na semana do dia 25/11, que é o Dia Internacional do Combate contra a Violência Doméstica, o Dia Internacional do Combate contra a Violência, combate à violência contra a mulher. A gente vai ter uma palestra em São Paulo, dia 23/11, e uma palestra em Belo Horizonte, dia 25/11. Presencial, vai ter sorteio de livro, vai ter as nossas camisetas, se vocês quiserem comprar. Então, vocês vão conseguir conhecer o time. Eu vou estar nos dois eventos presenciais. Claro que só entra quem está vacinada, vai ter, né, usando máscara, etc., com os cuidados necessários. Então, vocês são todas convidadas para a gente conhecer vocês de forma presencial, com uma palestra e no final um debate. Vai ter sorteio de livro, vai ter adesivo. Vai ser bem bacana e espero que a gente possa se encontrar lá para finalmente, depois de 2 anos sem atividades da Não Era Amor, 2 anos mesmo, exatamente 2 anos sem atividades presenciais praticamente da Não Era Amor, né? A gente consiga trocar olhares aí e se conhecer pessoalmente. Laís, muito obrigada. É sempre um prazer estar com você. Sempre que as minhas amigas me mandam mensagem falando assim, eu queria fazer terapia com você, Polly, mas eu não posso. Eu falo, vai fazer com a Laís, que a Laís é muito melhor que eu.
Você é uma das Ô, melhores gente, terapeutas que eu já conheci na minha vida. Eu me sinto muito honrada e lisonjeada de você trabalhar comigo, de verdade, de coração. Queria muito te agradecer. Essa é a minha última live do ano, não é a sua, mas é a minha última live do ano. E ninguém melhor e mais perfeito para fazer essa live com você. Espero que a gente tenha cumprido o nosso papel hoje de informação. sim, com certeza. Eu agradeço demais, demais, demais. O olhinho até enche d'água. Eu fico muito emocionada com tanta coisa boa que você falou. Eu também te admiro assim, você não tem ideia do tanto, viu? Obrigada, foi um presente estar aqui com você hoje. É um presente estar com você todos os dias trabalhando, tá? E, gente, espero que a gente tenha conseguido passar as informações que vocês precisam. Tem uma pergunta aqui que eu quero dar uma dica, porque ficou Vai. aqui, ó, ficou na minha cabeça, eu acho que é uma coisa importante. Tem uma pessoa que perguntou assim: o que é uma relação saudável? Boa pergunta. Assiste um vídeo que a gente tem no YouTube que fala as fases e a construção de um relacionamento saudável. Eu acho que vai clarear essa pergunta que você colocou aqui, tá? A gente acredita muito que é importante criar, né, Polly, esses padrões e transmitir essas informações do que é um relacionamento saudável, porque às vezes carece mesmo, né, dessas referenciais, assim. Então, você que perguntou aqui o que é uma relação saudável, assiste nosso vídeo lá, que eu acho que vai clarear bastante para você. E achar que não existe relacionamento saudável é efeito do abuso, é efeito psicológico do relacionamento abusivo. Né? Achar que não existe, só existe abusador, que nunca mais, não quer mais se relacionar com ninguém nunca mais. Isso é efeito psicológico do abuso, é normal se sentir assim, né? Mas a gente, enquanto sociedade, a gente tem que lembrar que existem relacionamentos abusivos, lembrar que existem relacionamentos saudáveis, celebrar os relacionamentos saudáveis, falar sobre relacionamentos saudáveis, que não tem fórmula mágica, né? Mas tem comunicação, tem respeito, não tem abuso, né? Não tem falta de identidade, tem você dormindo bem, tranquila, né? Apesar dos problemas. Então, celebrar que existem relacionamentos saudáveis, porque achar que existe só relacionamento abusivo na sociedade só beneficia o abusador. Isso beneficia muito o Exatamente. abusador, né? Porque aí Muito, fica assim, porque tudo você não é tem abuso, então não tô fazendo nada de errado, né? Não tô cometendo crime nenhum, se todo mundo faz isso, né? Exatamente. Então, espero que todos vocês, caso queiram se relacionar, possam ter relacionamentos saudáveis e celebrar isso. Uma boa noite a todas. Boa noite, Boa noite, meninas. Larissa. Obrigada. Um beijo. Boa noite, Polly. Obrigada, eu que agradeço.